Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida aqui do nosso amigo Eduardo, que perguntou aqui no curso de Python, tá? Eu já falei para vocês que eu vou tentar sempre fazer um vídeo quando for possível e quando for uma pergunta muito assim, que ocorre muito corriqueiramente aqui no caso, então eu vou fazer essa resposta para vocês em vídeo. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, tá? Então, a pergunta dele foi a seguinte. Fala, professor, desde a aula do for in que eu ainda não estou conseguindo entender muito bem como funciona o for. A partir dos 28, eu não assisti essa aula aqui, mas sempre eu peço para os alunos, por favor, não manda minuto, me manda o código, que é mais fácil de eu ler o código do que eu reassistir a aula. Mas a partir dos 28 minutos, quando começa a utilização do laço de repetição for, eu fico meio perdido. Pode me dar alguns exemplos de como funciona o for? Ou como o for funciona, né? Posso, claro. Então, o for, ele é uma estrutura de repetição, no caso aqui. E com essa estrutura de repetição do for, a gente faz iterações em coisas que são iteráveis. Já vem o professor querer falar bonito, iteração, iteráveis, o que é isso, né, no caso? Na verdade, a gente faz iteração o tempo inteiro e algum tempo atrás eu estava conversando com um aluno e veio isso na minha cabeça e eu achei genial a ideia assim, de pensar isso aqui, né? Por exemplo, eu vou te mostrar o que é um iterável e o que é iteração, tá, no caso. Então vamos entender isso aqui. Iterável no Python ou em várias outras linguagens de programação são coisas que você pode navegar entre esse elemento um a um, aqui no caso. Como assim? Por exemplo, imagine que eu tenha uma string aqui. A gente já viu isso no curso, e se você está vendo esse vídeo aqui agora, você também sabe que uma string é uma cadeia de caracteres, um texto. Vamos falar assim, certo? Imagina assim, eu tenho o abecedário A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Percebe uma coisa comigo, eu não vou concluir aquilo ali, mas percebe uma coisa comigo. Se eu te falar assim, aleatoriamente agora, qual letra vem depois do L? Provavelmente você não vai conseguir de cabeça, de supetão, falar, a letra que vem depois do L é tal. Pelo menos eu não consigo, né, no caso. Se eu te falar qual letra que vem depois do W, no caso. Entendeu? Então, você sempre tem que fazer uma iteração. Você sempre tem que navegar sobre o abecedário inteiro para você conseguir chegar naquele determinado ponto e saber qual letra vem depois. Deu para entender? Então, por exemplo, se eu falo para você qual letra vem depois do D, aqui eu tô vendo aqui, eu sei que é o E. Mas se eu falasse de supetão, qual letra vem depois do D? Eu iria fazer na minha cabeça A, B, C, D, E. Ah, tá, então é o E, entendeu? Então, isso é uma iteração. Eu tô fazendo, basicamente, com o meu cérebro, um for no meu parágrafo. Ou seja, eu estou fazendo A, B, C, D, o que eu vou fazer com cada uma dessas informações? Neste momento, eu não vou fazer nada com isso, mas eu estou tendo que fazer iteração justamente para eu saber qual letra vem depois, que é o que eu quero saber, né, no caso. E o for faz exatamente isso. Então, o for no Python, ele funciona assim, for, ele vai pegar essa iteração, então a gente entendeu o que é um iterável. Um iterável seria, por exemplo, um alfabeto. No Python a gente tem listas como iteráveis, a gente tem geradores, a gente tem texto, enfim, a gente vai ver essas informações todas mais para frente, tá? Só se preocupe agora com listas, que a gente já viu, se eu não me engano, preocupe-se agora com listas e com textos agora, que é o que a gente já viu até aqui, tá, no caso. Então, como eu tenho o iterável quer dizer que eu tenho uma coisa de cada vez. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F, tá? Isso é um iterável. Iteração significa que eu vou pegar o A, depois o B, depois o C. Cada uma dessas vezes que eu faço isso é uma iteração. Então, iterável para o alfabeto inteiro, iteração é um de cada um desses elementos aqui. O for, como é que ele funciona? O for, ele vai me pedir para eu criar uma variável para ele jogar
cada uma dessas iterações aqui. Então ele vai jogar esse valor desse A aonde? Numa variável que a gente vai chamar de variável, por enquanto, tá? No caso, depois a gente coloca um nome bonitinho. Mas da onde que eu vou tirar essa iteração? Então eu tenho que falar para ele da onde? String, certo? Então o que que o for vai fazer? Quando eu rodo o meu código, o interpretador do Python vai vir daqui do comecinho, da esquerda para a direita, vai descer. Isso aqui ele tá lendo aqui, isso é uma docstring aqui no caso. Mas vamos imaginar assim, ele não tá lendo isso aqui porque eu não vou usar isso aqui, então ele não tá lendo isso aqui. Então ele viu aqui que você criou uma variável, deu um igual e deu um valor para essa variável. Então você atribuiu o valor, que é esse texto, a essa variável. Então, o apelido desse alfabeto é essa variável. Não é muito mais interessante a gente fazer alfabeto, no caso? Na programação real, a gente costuma trabalhar em inglês, tá? Eu estou fazendo aqui em português para ficar mais fácil para você entender. Então, alfabeto, isso aqui mudou também para alfabeto. Então, for variável em alfabeto, faça alguma coisa aqui embaixo. Esses 3 pontinhos aqui significa que eu vou escrever ainda o código depois. Isso é uma elipses aqui em Python, pode ser usado para algumas outras coisas, mas eu uso bastante para marcar lugar onde eu vou escrever o código. Poderia ser pass também, no caso, que é tipo, não faz nada aqui, né? Só marca o lugar. Então, como eu quero falar pro for aqui, no caso, jogar cada uma dessas iterações aqui dentro dessa variável, então não é melhor eu chamar isso aqui do nome que tem a iteração mesmo? O que eu tenho a cada iteração? Eu tenho uma letra, né, no caso. Então, letra. Beleza? Então, para cada letra no alfabeto, faça isso. Faça o quê? Não sei. Você pode fazer print letra, no caso. Agora você tem que ver o que você quer fazer com essa letra aqui. Se eu executar isso aqui agora, você vai ver cada uma das letras linha a linha aqui. Por que ele ficou assim, 1, 2, 3 e não ficou igual estava, diretão assim, reto? Porque o Python fez uma iteração, ou seja, uma para cada linha, que no caso ele deu um print. A gente lembra que o print ele tem um end como sendo, no caso, a gente viu isso lá no comecinho, um /n. Um /n ou /rn no Windows, né? Um /rn quebra linha aqui no caso. Então, se eu tirasse esse /n aqui e colocasse dessa maneira, você vai ver que ele já não vai fazer isso daquela maneira mais. Tá vendo? Então, ele tá fazendo assim. O que aconteceu aqui? Só pra gente entender. Para cada iteração do iterável, para cada uma das letras, esse print aqui foi executado. Então, isso quer dizer que eu posso fazer alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, vamos voltar ao end, como tá, ficar organizadinho. Vou colocar letra ponto lower, vamos falar assim, só para a gente ver a letra, que é a letra que está maiúscula, e a letra minúscula, na frente aqui no caso. Se eu executar, para cada uma dessas coisas aqui, esse comando aqui inteiro foi executado. Então ele executou A, e aí depois ele mostrou A minúsculo, que é a mesma letra, tá vendo? Depois o B, B minúsculo, C, C minúsculo. Isso permite que a gente faça algumas coisas aqui no caso. Por exemplo, se eu quisesse criar um outro alfabeto minúsculo, eu poderia fazer isso aqui. Não é o código mais... o melhor código do mundo, no caso aqui, você poderia fazer isso de maneira mais simples, mas só para você entender, ó, minúsculo igual a uma string vazia, certo? Então eu tenho uma string vazia. Imagine que eu queira pegar esse Azinho aqui, que é esse A.lower, e ir colocando ele aqui, ó, nessa alfabeto minúsculo a cada iteração. Lembra? Cada letra que ele passar, eu quero colocar aqui no Azinho minúsculo. Então, alfabeto minúsculo. Como que eu faço concatenação de string? Mais igual letra.lower, no caso. E aí, aqui embaixo, print alfabeto minúsculo. E aí, executando, você vê aqui embaixo aqui o alfabeto minúsculo. Ou seja, deixa eu descer um pouquinho aqui para você ver. Ou seja, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó. Nesse momento aqui do código, o alfabeto minúsculo, ó, alfabeto minúsculo,
ele é vazio, ó, alfabeto minúsculo, certo? Só que se eu jogar isso aqui, ó, depois que eu fizer uma concatenação aqui, no caso, deixa eu colocar aqui, ó, para você ver, você vai ver que esse alfabeto minúsculo, a cada letra desse alfabeto aqui, no caso, ele vai incrementar esse alfabeto minúsculo com a mesma letra aqui no caso. Então a gente vai ter o A aqui, depois o B, depois o C, depois tudo sendo concatenado aqui. Por quê? Porque o Python vai ler o código, como eu te falei, da esquerda para a direita, vai vir aqui, vai ler isso aqui, beleza, vai executar o print. Chegou no for, que ele vai fazer, tá? Para cada letra em alfabeto, tá? Então a primeira letra do alfabeto é A. Então, eu venho aqui, faço isso, executo isso aqui, chego aqui embaixo, eu volto. Tem mais letra no seu iterável? Tem a B. Então, eu volto no começo, seto essa letra aqui para B. Aí, continuo executando, faço tudo de novo. Tem mais letra no final aqui? Tem, C. E aí, ele vai fazer esse loop, esse laço aqui, no caso, a cada uma das voltas que ele der no seu alfabeto. Na hora que terminar a letra, ele vai aqui, em termos técnicos, ele vai levantar uma exceção de stop iteration e ele vai parar a iteração aqui no caso. Ou seja, ele vai terminar, em resumindo, ele vai terminar. Acabou aqui, ele vai pular para a próxima linha de código e vai imprimir. Tudo que você fez dentro aqui do for ficou salvo na memória aqui no caso. Então, se ficou salvo na memória, quando você der um print aqui, no final das contas, esse alfabeto vai estar A, B, C, D, E, F, G, H, K, com letras minúsculas, porque a gente está concatenando a letra minúscula. Vamos executar de novo para a gente ver. Ó. Executando, você vai ver, ó, alfabeto minúsculo A, alfabeto minúsculo B, alfabeto minúsculo C, como eu te falei, ele vai voltar até terminar. C, D, E, F, G, H, até o K. E aí, no final das contas, a gente tem o alfabeto inteiro aqui, beleza? Como você perguntou como funciona o for, especificamente, eu fiz dessa maneira, eu achei uma maneira mais simples de você entender, você comparar o for com a iteração que você faz mesmo na sua cabeça, aqui no caso, para você saber qual letra vem depois do K, por exemplo, tá? No alfabeto. É basicamente isso que a gente faz com a nossa cabeça, que a gente passa para a programação aqui no caso. Só para relembrar, for letra alfabeto, eu quero dizer, para cada letra no alfabeto, executa todo o código que está dentro do corpo do for aqui. Beleza? Eu espero que tenha tirado a sua dúvida. Se não, manda aí outra pergunta que eu te explico. E é isso, pessoal. Como eu falei, eu vou sempre tentar trazer vídeo explicativo assim, sobre alguma pergunta que eu achar relevante, porque assim eu posso passar isso para outros alunos também, beleza?